Abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia, em Colossenses capítulo 1, o verso será o verso 9 e o verso 10. Muito obrigado. Observe aí a leitura do texto. Por esta razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir para que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, de maneira que poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Vamos abaixar a nossa cabeça e vou pedir para a Thalita orar para que Deus nos abençoe nesse momento. Senhor Deus, santo, bendito, misericordioso, te damos glórias e honra. Diante de ti estamos, Senhor, para te dedicar o nosso louvor, nossa adoração. Bendizer o teu santo nome, Senhor, porque tu és digno, Senhor. Diante de ti nós nos colocamos, Senhor, para que tu abra o nosso coração, Senhor, fale conosco nessa manhã, nesse dia. Possamos cultuar e te adorar, Senhor, nesse domingo. Que o Senhor venha nos abençoar, abrir nossas mentes, nosso coração para escutar a tua palavra, Senhor, e obedecer o que tu tens a nos falar, Senhor. Sede conosco, Senhor, que hoje seja uma bênção. Abençoa o pregador, Senhor. Coloque tua voz, tuas palavras na sua boca, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quero mostrar como é que vai ser a dinâmica hoje da nossa aula. É o seguinte, a ideia é que nos primeiros 20 minutos a gente se concentre no texto e depois, depois desses 25 minutos, a gente vai abrir para que os irmãos possam colaborar, principalmente durante as aplicações desse texto. Apesar de estar trazendo um texto bíblico, mas nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Conhecendo a Deus para Crescer Nele, ou Conhecendo a Deus e Crescendo, né, do Jonathan Edwards, que é justamente um grande reformador, que vai trabalhar a ideia de que a busca por Deus deve produzir em nós a vontade de viver para Deus. Que coisa interessante nisso, porque no mundo o qual ele estava inserido, a ideia de que eu posso buscar o conhecimento de Deus e crescer e não necessariamente mudar de comportamento. Mas vamos ver ao longo da Escritura que o conhecimento de Deus não é igual a um conhecimento de qualquer matéria do colégio ou qualquer matéria de um curso técnico, onde a gente se dedica apenas à mente e, ao sair daquele momento, a gente recebe um certificado e, quando a gente chega num trabalho, diz, olha, eu tenho um certificado de tal curso. De maneira diferente, o conhecimento de Deus vem por meio de uma busca e devoção a Ele, e só pode ser produzido e empregado em nossos corações por meio do agir do Espírito Santo de Deus. E aí a gente vai perceber isso ao longo do texto. Bem, quando falamos de conhecimento de Deus, é muito comum as pessoas dizerem assim, olha, lá vem de novo mais uma aula, mais uma pregação, mas eu sou da prática, eu sou da experiência, eu sou daquela pessoa que vive o Evangelho. Então, eu não tenho esse tempo todo que alguns irmãos têm de parar e estudar a Bíblia. Deixa isso para os pastores. Vamos nos concentrar na prática. Quem já escutou esse discurso? Eu já escutei várias vezes esse discurso. Eu sou da prática. E aí alguns até dizem assim, não, fulano é muito teórico. Eu sou da prática. Vou dar um exemplo para os irmãos, que todas as pessoas nas quais nós confiamos a nossa vida,
nós não queremos que essa pessoa seja apenas da prática sem o conhecimento. Vou dar um exemplo. Imagine você indo viajar para o Nordeste, muito feliz, porque vai se hospedar num grande resort, está levando as crianças, e quando vai chegando na entrada do avião, levando as crianças, alguém diz para você, ou para os seus filhos, vocês querem conhecer a cabine do avião? E aí você diz, olha que piloto mais gentil, vai levar os meus filhos para a cabine para conhecer. E quando chega lá na cabine, você encontra dois homens com roupa já daquelas havaianas, né, toda florido, um sandália de dedo, e dizendo, bem-vindo a bordo, aqui a gente é da prática. Olha, a nossa experiência é voando por aí, mas quando acontece alguma coisa, a gente resolve aqui no ar. Nossa experiência, e nós somos voltados para o fazer voar. E alguém vai dizer assim, você tem alguma licença? Você parou para estudar o avião? Ah, não, isso aqui são para os teóricos. Nós somos da prática. Com certeza você vai dizer assim, não, isso aqui é uma pegadinha, vamos sair desse voo. Porque, amados irmãos, todas as vezes que confiamos a nossa vida a alguém, o discurso de ser só da prática não é suficiente. Imagine, num contexto do médico, quem já ficou revoltado quando, em alguma notícia na televisão, alguém chega assim, olha, o falso médico foi apanhado. Descobriram que, ao longo de 4 anos, alguém que não tinha um diploma receitava e consultava as pessoas. Muitas pessoas ficam revoltadíssimas. E você percebe que, ao longo de 4 anos, 8 pessoas tiveram problemas e colocaram na justiça, e foi aí que descobriram um falso médico. O que eu estou dizendo a vocês? Se ao longo de 4 anos ele estava ali receitando, é porque em alguns momentos ele acertou, não é verdade? E aí ninguém o denunciou, mas naqueles que erraram, o denunciaram. O que eu estou dizendo, amados irmãos, que na hora do vamos ver, por mais que em algumas pessoas tenha dado certo, nós queremos alguém que conheça realmente a matéria e possa nos conduzir para uma verdadeira prática. Quem já escutou também um outro jargão dizendo assim, olha, a gente aprende fazendo. Mas se você continuou fazendo errado, você só vai aprimorar o seu erro, não é verdade? Hoje eu quero desafiar você, motivar você a procurar conhecer quem é o seu Deus. E isso no esforço cognitivo, de oração, eu quero, Senhor, te conhecer. Eu não quero ser levado apenas pelo impulso ou pela agitação, porque nos momentos mais desafiadores, como, por exemplo, um diagnóstico de câncer, o luto de um ente querido, o desafio da vida matrimonial, a criação de filhos, ou a frustração ao vê-los crescer fora do caminho do Senhor, o que vai nos sustentar é quanto nós conhecemos o nosso Deus. O próprio João descreve que o que é vida eterna? A vida eterna é que conheçam a ti e a mim como teu filho. Ou seja, a vida eterna é conhecer a Deus e não caminharmos por ruas como de cristais ou de ouro. Na verdade, Deus nos chama hoje para viver essa vida eterna, que é conhecer quem Ele é. E você vai perceber, amados irmãos, o quanto esse conhecimento pode trazer para nós, primeiramente, grandes benefícios. E isso é totalmente diferente da postura política. Quanto mais você conhece um governante ou um político, quando está no meio de uma rodinha, de uma discussão política, você se torna um militante. Você se torna alguém que defende aquele político. Dentro do conhecimento de Deus é totalmente diferente. Na medida que você conhece a Jesus Cristo, maior é a sua própria segurança. Maior o privilégio começa em nós, amados irmãos. Nós nos encontramos como identidade, nós nos encontramos como maridos, como esposa, como filhos, como homens e mulheres de Deus. É nesse contexto desafiador
dizendo que há uma distinção entre o conhecimento teórico do mundo sobre alguma coisa e o conhecimento sobre a vontade de Deus. O texto utilizado vai nos trazer de forma sucinta, mas profunda, o quanto é importante esse momento. Você sabia que a primeira vez que o rei na Inglaterra colocou os jogos esportivos no domingo, quase começou uma guerra civil na Inglaterra? Porque o domingo era o dia do Senhor e o rei transformou o domingo no dia do esporte e do entretenimento. Hoje, infelizmente, muitos irmãos estão acompanhando esse ritmo. E hoje, no dia do Senhor, estão se dedicando a algum lugar, a algum entretenimento, a algum lazer, a algum esporte. Porque em algum momento, amados irmãos, esqueceram do conhecimento ou não tiveram o conhecimento da verdade de Deus. O dia do Senhor não é algo inventado pela própria instituição. O dia de estarmos aqui buscando ao Senhor não é algo que veio de uma filosofia ou elucubração ou de um sonho de um pastor. O dia do Senhor é estabelecido já lá na criação. O Senhor não precisava descansar no sétimo dia, mas Ele faz isso para o próprio homem, para que ele pare e reflita sobre toda a criação. Nós hoje não guardamos o sábado, mas guardamos o domingo, mantendo o mesmo princípio. Como o Senhor trabalhou 6 dias e no sétimo nos fez contemplar a criação, hoje trabalhamos por 6 dias e o nosso sétimo é o domingo, contemplando a nova criação em Cristo Jesus. Ou seja, o princípio permanece o mesmo. Trabalhamos e nos esforçamos por 6 dias, mas no sétimo dia, que para nós cai no domingo, contemplamos a nova criação em Cristo Jesus, o dia que Ele ressuscitou. Dentro disso, amados irmãos, vamos observar. Paulo escreve essa carta aos irmãos em uma cidade na Frígia, onde é a Turquia. A Turquia, que tem a capital Istambul, ele foi o centro do Império Romano do Oriente. E dentro desse centro se gabavam porque a comunidade cristã era muito forte em Istambul, a capital da Turquia. E dentro disso, no Império Bizantino, naquela época ainda, você percebe alguns requisitos de um povo fervoroso que buscava conhecer a Deus, que mesmo no centro do mundo, no centro de grandes religiões do Oriente, não se contaminavam, porque conheciam o seu verdadeiro Deus. O pastor falou no domingo passado aqui nessa sala sobre maturidade. E um exemplo de quem é imaturo é alguém que fica correndo atrás de novos ensinos, correndo atrás do próprio vento. Uma novidade, uma igreja de cor diferente, uma abordagem diferente. Nós queremos sempre algo novo, como se no novo, pelo novo, tivesse algo diferente para nos dar. Paulo chama a atenção desses irmãos que estão nessa região da Turquia sobre a grande heresia dos falsos mestres, que diziam que, olha, vocês podem se dedicar à vida da carne, podem ir até, parafraseando, o carnaval nos dias de hoje, mas importante é o conhecimento que você tem de Deus. Quantas pessoas hoje estão curtindo esse feriado e se entregando à carne, mas dizendo, não, eu sou cristão. Eu creio em Deus. E isso é fruto do falso ensino que começa aqui, nessa própria região da Turquia. Outros diziam assim, não, eu não sou feito eles, que saem para curtir e pensam só num Deus do conhecimento. Eu sou daqueles que buscam o conhecimento e por meio do conhecimento terei a salvação. E aí muitos irmãos ou colegas não estão no retiro, mas estão dentro de um ambiente estudando e acreditando que é o muito estudar que vai trazer a salvação. Veja o extremo. E veja que
Na questão do extremo, hoje eu tenho que falar muito cuidado. Veja o extremo, porque aí vocês lembram de extrema direita, extrema esquerda. Está muito. Não é que o Brasil está extremado, diz assim: veja os dois pontos de visão. Aqueles que pensam que podem curtir e aí não se dedicam, e se dedicam apenas para conhecer a Cristo de uma maneira teórica, como se fosse uma ciência. E do outro lado, tem aqueles que dizem: não, nós temos a salvação, mas é baseado no quanto eu sei. E o quanto eu sei vai dizer até onde eu vou morar dentro do céu. Se é num condomínio perto ali dos anjos, dos arcanjos, ou vou lá para um subúrbio, bem pertinho, mas quem sabe vou ter um pouco de rua de cristal. Então, tem esses que acreditam. Mas Deus nos chama, amados irmãos, para um caminho de paz, de equilíbrio. E esse caminho de paz e equilíbrio só vem quando depositamos a nossa esperança nele. É com esse pano de fundo que vamos olhar para a igreja aqui na Frígia, os Colossenses. Mesmo com esse desafio todo, os versículos anteriores vai falar de uma igreja extremamente operosa, frutífera, uma igreja que fala de grande esperança, e Paulo fica muito animado com o mover do Espírito Santo dentro daquela própria igreja, de modo que ela transborda em tudo. E aí imagina o quanto é desafiador para um pastor trabalhar a implantação ou a restauração de uma igreja. Porque você vai ter que trabalhar a questão do convencimento, voltar os irmãos a buscar as escrituras, trabalhar a oração. E muitos vão dizer assim: lá vem o pastor com essa novidade. Eu já estou aqui há 20 anos, pastor. Isso aqui não muda, não. É desafiador, não é? Imagine agora um pastor chegando novo e tem uma igreja que não tem defeito nenhum, que é uma igreja frutífera, e ele agora vai ter que escrever uma carta para que a igreja possa continuar motivada e focada em produzir mais ao Senhor. É extremamente desafiador também. O próprio Paulo, quando deixa Timóteo em Éfeso, o Timóteo ele fica até tenso, ao ponto de Paulo escrever a segunda carta e diz assim: Deus não tem nos dado um espírito de covardia, Timóteo. Ele nunca foi tão duro com alguém, mas imagine um pastor agora tendo que tocar uma igreja fundada pelo próprio Paulo durante 3 anos. Mas mesmo diante de uma igreja tão poderosa como essa, e os irmãos em Colossenses, Paulo diz: mas é por esta razão, o verso 9, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vós. Veja que coisa interessante, amados irmãos. Se queremos desenvolver um conhecimento autêntico de Deus, devemos compreender que esse conhecimento só pode ser entregue a nós pelo próprio Deus. Ninguém com um esforço natural da sua cognição pode alcançar as profundezas de Deus se Deus não se revelar. Então, Paulo já começa dizendo aqui, depois de escutar tudo isso que eu tenho recebido de vocês, eu tenho colocado e não deixo de orar por vocês. Isso aqui já vai nos trazer, por exemplo, quais devem ser as nossas prioridades nos momentos de oração. Eu sei que as aflições nos levam para a oração. Eu sei que os desafios conjugais nos levam para o momento de oração. Eu sei que uma graça recebida nos leva para um quarto de oração. Mas eu quero dizer a todos vocês, independente das circunstâncias, o que deve nos motivar a ir ao Senhor em oração é que possamos conhecer como Ele é e ver a sua face. Diante dessa perspectiva, amados irmãos, devemos colocar nos nossos pedidos: Senhor, tira dos meus olhos as escamas. Tira, Senhor, do meu coração duro, para que eu possa ser sensível à Tua voz. Fala, Senhor, ao meu coração.
Eu sei que o celular nos trouxe muitas facilidades, né? E uma delas é ter a Bíblia na palma da mão. Ou, como temos aqui, a apresentação no slide. E aqueles que são mais antigos sabem que muitas vezes tinha uma Bíblia antiga lá e as pessoas faziam até um momento litúrgico para poder pegar a Bíblia. E abrir a Bíblia. E via, por exemplo, uma Bíblia muito anotada. E se você pegasse a Bíblia dos seus pais, ia ver alguns versos grafados, né? E aquilo dava um ar de que assim, não, isso aqui é o livro da vida. Então, eu tenho que vir com uma disposição de orar antes de ler. Nós perdemos um pouco disso por causa da tecnologia e ganhamos outras coisas. Mas eu quero dizer para os irmãos que voltem a ter o hábito de orar ao ler as Escrituras. Não faça assim, não, deixa eu ver aqui, vamos ler aqui, que eu tenho o Provérbios de hoje para ler. Hoje eu estou no Provérbios 20, vamos trabalhar o capítulo 20. Não, pare, ore, Senhor, que eu possa conhecer quem o Senhor é. Que não seja aqui mais uma leitura de um livro de história, de geografia, ou um manual de um carro. Ou de um manual de convivência entre marido e mulher. Aqui é a tua palavra, e ela se fará e se fez carne, e estará diante de mim como o meu Redentor, porque Ele vive, e porque Ele vive, temor não há. Dentro disso, e com essa disposição, Paulo diz, vocês estão no momento bom da igreja de vocês? Vocês são uma igreja acolhedora? Vocês são uma igreja que recebe muito bem? Olha, vocês têm trazido o seu marido e a sua esposa para a igreja, e isso é muito bom, mas diante de tudo isso, ao saber disso, eu oro para que vocês possam conhecer quem é Deus. E aí vamos perceber, ao longo do verso 9, pode ir, do verso 9, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. A mesma questão de orar, e tem o verbo anterior, e a ideia é continuidade. Continuidade, a disposição de orar para conhecer o próprio Deus. E aí, isso deve nos chamar a atenção como crentes aqui antigos, ou pessoas já de mais de 60, 70 anos, nós não podemos surfar na nossa experiência para continuar governando a igreja. E isso é muito sério. Estamos vivendo uma crise entre os pastores no que diz respeito à pregação. Não sei se vocês, ao passar na televisão ou acessar a internet, quantas pregações tão distantes das Escrituras, que parecem ou na parte de coach, ou oferecendo um Deus, algo que ele nunca ofereceu. Mas isso é apenas um sintoma do que está acontecendo com a igreja. Se a própria igreja não busca o conhecimento de Deus, do meio dessa igreja, o futuro pastor vai perceber que a igreja não está interessada no conhecimento, mas na prática, ou no entretenimento. Muitas coisas nós procuramos fazer em casa, não porque não temos a liberdade, mas esse hábito pode destruir aquilo que a gente tem trabalhado sobre a seriedade de quem é Deus. Quando um pai diz assim, olha, hoje eu não vou para a igreja, é domingo, mas é o campeonato do meu time favorito, está na final e eu vou levar o meu garoto. E aí, quando esse garoto ele vai crescendo na igreja, ele percebe que o dia do Senhor é apenas mais uma programação social. E ai de nós. As crianças de 5 anos vão estudar sobre a vida de Acã, que ao entrar em Jericó, trouxe para ele e para sua família ouro, prata e roupas.
E Israel, por causa da desobediência de uma família, fez perecer quase todo o exército de Israel. Por que eu estou dizendo isso? Todas as vezes que na minha casa eu não trabalho com seriedade e constantemente orando para que o Senhor se revele, os primeiros a sofrer as consequências é na nossa própria casa. E depois, a nossa própria comunidade de fé. Muitas vezes temos perdido grandes batalhas aí fora, porque homens e mulheres de Deus, dentro da nossa própria igreja, rejeitaram o conhecimento de Deus. É triste isso, mas estamos vivendo em uma época onde, em torno de uma grande, eu não posso trazer, não quero ser leviano e trazer uma porcentagem, mas nunca se viu dentro da comunidade cristã tantos filhos de crente optarem pelo homossexualismo. Tantos. E o que é reflexo disso? Se olharmos para Romanos, no capítulo 1 e 2, vamos perceber, porque desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou às suas próprias paixões, à sua própria carne. Então, eu sei que muitos pais aqui dizem assim, não, eu quero que meu filho continue no caminho do Senhor, eu quero que meu filho construa uma família, eu quero ter netinhos para abraçar, eu quero que a minha família deixe um legado para o louvor da glória de Deus. E quando acontece isso, de alguém optar pelo homossexualismo, todo esse projeto de futuro seu acaba sendo colocado de lado. E aí, muitas vezes você vai contra a postura de um filho que quer essa orientação, mais por frustração do que por temor a Deus. Os nossos filhos e as nossas filhas não serão homens e mulheres virtuosas baseado na nossa vontade, mas que a gente possa ensiná-los a não desprezar o conhecimento de Deus. Então, o foco não está, eu não vou deixar meu filho assistir isso, eu não vou deixar meu filho participar desse grupo, andar com esse amigo. Tudo isso aí, amados irmãos, mostra o cuidado e é válido. Mas o centro de uma escolha que pode destruir a nossa família está na vontade e no discernimento de buscar o Senhor de todo o nosso coração. E isso fica muito claro para todos nós. Quando, no verso 9, ele não para de orar para que possamos ter o pleno conhecimento de Deus, cheios. E aí, essa vontade de cessamos para que transborde do pleno conhecimento de Deus, e esse transbordar é estar cheio, ultrapassar os limites, é completamente influenciado, é entender tanto da lei do Senhor, que se você for para o Nordeste, num resort, no meio de um feriado, e tiver um domingo, você diz, para tudo, filho. Vamos procurar a igreja fiel mais próxima, porque hoje é o dia do Senhor. Porque hoje é o dia do Senhor. Paulo nos chama a atenção aqui para que possamos transbordar desse pleno conhecimento. E é um conhecimento profundo, não uma ideia de eu ouvi dizer, mas entender as nuances de cada um, para experimentar a vontade de Deus, não apenas a soberania, mas a revelação de quem Deus é e como devemos viver. Quem Deus é e como devemos viver. Dentro dessa perspectiva, ele diz que esse pleno conhecimento da vontade de Deus está baseado na sabedoria e na inteligência espiritual. E o que é sabedoria? Discernimento para aplicar o conhecimento. Eu digo, Senhor, eu posso ler isso aqui, mas, Senhor, me ajuda a aplicar isso ao meu próprio coração. Isso é sabedoria. Pedimos ao Senhor sabedoria e Ele nos dará.
Com certeza. Ele não nega lhe dar sabedoria. Que a gente possa olhar para as Escrituras, e é por isso que a Bíblia, ele não é só um livro de história, não é, ó bom mestre, não, ele é o nosso Salvador. Por isso, o que aprendemos nele repercute praticamente e nos leva a uma prática profunda. Os homens de Deus são conhecidos pela sua sabedoria. E aí, toda vez que encontram o meu pai, eu tenho isso como exemplo, ele está conversando depois do culto, alguém começa a falar de, não, porque o Santos, não, porque o São Paulo, ele já, opa, mas a palavra de Deus nos diz isso, e daqui a pouco traz do futebol para as Escrituras. Olha, isso acontece com a economia porque o homem é pecador, existe a preguiça, e para qualquer assunto, há ali a palavra de Deus trazendo norte e discernimento. Para qualquer assunto, e isso é sabedoria. E Paulo ora, olha, eu quero que vocês cresçam e transborde, sejam totalmente influenciados pela palavra do Senhor, ao ponto de, em qualquer assunto, você pode trazer uma palavra de esperança, de confronto, de paz e santificação. Essa sabedoria, ao ponto de trazer sobre nós uma inteligência, e aí ele fala, a sabedoria é a prática e a inteligência espiritual é a capacidade de discernir aquilo que está nas Escrituras. Isso é sobrenatural, irmãos. Não depende de escolaridade. Não depende. E isso ficou muito claro para mim ao ir no Amazonas e ver que uma mãe saía 4 horas da manhã com seus 5 filhos. 4 horas da manhã. Pegava o seu barco, depois soltava, parava o barco em um igarapé e ia andando mais de 10 quilômetros. E a água do igarapé era um charco, ficava batendo no cotovelo e depois até o joelho, com os 5 filhos. E chegava na igreja por volta das 10 horas. 5 horas no meio da mata para chegar no culto, para chegar na escola bíblica dominical. Ali, os 5 filhos aprendiam do Senhor, e é interessante que ela dizia que quando chegava, a igreja já estava esperando com toalhas para secar os pés dos filhos e colocarem eles dentro da salinha, e ali ela aprendia as verdades de Deus. Acabava o culto por volta das 11h30, 12 horas, eles voltavam para casa. Esse testemunho está no YouTube. Chegavam em casa por volta das 4 horas da tarde. Aí que eles iam almoçar e jantar. Dentro desses 5 garotos, nasce e tem um grande pastor evangelista dentro da Amazônia. E na hora dos desafios, ele diz assim, olha, se minha mãe me levava por 5 horas caminhando, e 5 horas voltando, é porque realmente há um encontro significativo nas nossas vidas lá. Nós perdemos isso, irmãos. E aí eu não falo isso como Igreja Presbiteriana Maranata, eu falo isso como povo de Deus no Brasil. O estado com a maior quantidade de evangélicos, chegando a 50%, Rio de Janeiro. E quando olhamos, que Deus tenha misericórdia do Rio de Janeiro. Municípios como em Recife, com mais de 70% de evangélicos, mas tem a maior taxa de criminalidade, porque, se olharmos profundamente, estamos desprezando o conhecimento de Deus. E eu não falo de um conhecimento raso, de sentar o nosso quadril na cadeira e nos debruçarmos e dizer assim, Senhor, fala comigo, eu não entendi esse versículo. Olha, Senhor, derrama sobre mim inteligência espiritual. Isso aqui não pode ser só entendido pelo meu esforço. Senhor, eu só tenho até a 4ª série. Eu não domino todas as ferramentas da hermenêutica. Eu não domino tudo. Eu era tão ruim em interpretação de texto na escola, quanto mais aqui, com esse vocabulário tão mais pesado. Senhor, tem misericórdia de mim. E muitas vezes, numa comunidade de fé, amados irmãos, um ao outro vamos nos ajudar
e vamos perceber que o Senhor continua falando conosco através da sua Escritura. Já no verso em diante, ele diz que a gente tem que crescer em sabedoria, em inteligência, a fim de, e aí a finalidade, o verso 10, de vivermos de modo digno do Senhor. Viver de modo digno, santo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se somos filhos de Deus, devemos nos posicionar dignamente diante do mundo como filhos de Deus. E isso só é possível por meio da sabedoria e inteligência espiritual diante do conhecimento de Deus. Ou seja, amados irmãos, você percebe, não adianta dizer, eu sou da prática, a minha vida é a questão, é viver nesse espírito. Olha, o pastor é muito teórico, eu quero experimentar o mover de Deus. Amados irmãos, o posicionamento de santidade só vem diante do conhecimento de Deus, da sabedoria do Senhor e de uma inteligência espiritual. E tudo isso regado dentro de um ambiente de oração, porque isso é sobrenatural. Então, se quisermos caminharmos com roupas puras, devemos começar escolhendo os bons tecidos. E os bons tecidos são como a sabedoria e a inteligência espiritual, que vem do conhecimento de Deus. Não vamos ser uma igreja santa se louvarmos melhor. Não vamos ser uma igreja santa se trocarmos a fiação. Não vamos ser uma igreja santa se colocarmos os ar-condicionados. Tudo isso virá de reboque, ou como se fosse pedaços de um trem. Mas a nossa locomotiva é conhecer quem é o Senhor. E não devemos surfar sobre um conhecimento que passou sobre nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. E aí, a começar pelo nosso conselho. Eu fico muito feliz quando vejo os presbíteros ativos dentro das atividades de conhecimento de Deus. Mas Deus tem que nos preservar e a gente tem que orar constantemente e dizer, Senhor, que o orgulho, que a minha riqueza, que a força, que a minha sabedoria não seja o motivo do meu orgulho, mas que eu possa me orgulhar em conhecer ao Senhor. É essa confiança que eu deposito nele. Que os nossos filhos, netos, maridos e esposa possam olhar para nós e dizer assim, esse é um homem de Deus, não por causa dos seus problemas, mas diante dos desafios, ele continua confiando em Deus e sabe quem é o seu Deus. E sabe quem é o seu Deus. Dessa perspectiva, no verso 10, não só nos dá uma perspectiva de, a fim de viver de modo digno, ou de andar, e essa ideia de vivermos de modo digno, a construção nos traz a ideia de algo contínuo, de uma vida diária contínua. Não existe, eu fui santo em 2019. Não existe isso. Eu fui um grande presbítero em 2018. Eu fui um grande professor da escola dominical em 2020. Irmãos, e aí eu não sei, mas estamos tratando aqui, tem pessoas que têm mais de 30 anos dentro da caminhada cristã. Cuide-se, guarde seu coração, volte-se a parar, volte ao primeiro amor. A vontade de ler as Escrituras, diz assim, Senhor, me faz ter a disposição de olhar para esse livro como o livro da vida. Me faz, Senhor, olhar esse livro como um manual para a minha vida. Senhor, eu não quero transformar a minha ida para a igreja como mais uma programação social. Em nome de Jesus. Que nós possamos ter essa disposição, irmãos, de viver uma vida diária, coerente com as grandezas de Deus.
para que possamos agradar Ele em tudo. E aí frutificaremos, porque estaremos nele e Ele em nós. Com isso, amados irmãos, eu quero mostrar que quando nos dedicamos a ouvir ao Senhor, nós frutificamos em toda boa obra. E quando eu falo em toda boa obra, e aí é diferente da boa obra dos espíritas kardecistas. Eles fazem boas obras, e é diferente das nossas boas obras, porque as boas obras do espírita kardecista é na ideia de que eu vou fazer algo bom para conquistar a salvação. As boas obras, biblicamente, eu estou fazendo algo bom porque Cristo me motiva a fazer algo bom. As nossas boas obras, elas são boas obras porque são motivadas para glorificar a Deus, pelo que Ele já fez por nós. E aí, no trabalho, o que é que você quer no trabalho? Você não quer glorificar a Deus no trabalho? Você não quer ter um casamento sem conflitos, porque você quer glorificar a Deus no seu casamento? Você não quer ser uma avó que consegue orientar bem o neto, e isso para o louvor da glória de Deus? Isso é boas obras. Você não gostaria de ter um sustento para toda a sua família e impulsionar os seus filhos a ter bons trabalhos e olhar isso para o louvor da glória de Deus? Veja, tudo isso, em todo o campo da nossa vida, só seremos frutíferos se guardarmos quem o Senhor é. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O sucesso do seu filho para ser aprovado em medicina não está na quantidade do esforço na frente de um caderno, mas o quanto ele conhece a Deus. Vemos, e isso é muito triste, amados irmãos, os nossos filhos, quando estão na parte de vestibular, no ensino médio, nós somos muitas vezes o primeiro a dizer: não, fica aí em casa, não vem para a igreja não, se prepara para o simulado. Que Deus tenha piedade de nós. E aí, quando ele vai para a faculdade e depois não quer ir mais para a igreja, diz: olha, pastor, perdi o meu filho na faculdade. Não, meu filho. Quando lá na pequena infância você despreza a palavra de Deus, com ações, a sua boca você pode até dizer: eu sou um grande líder, mas as suas ações não repercutem nisso, os seus filhos te copiam. E nessa perspectiva, eles não querem frutificar, porque não há sentido para eles. Percebe como essa palavra ela é desafiadora para todos nós? Principalmente numa caminhada longa dentro da igreja. Que os nossos filhos possam ver em nós, e a sociedade, os nossos parentes, aqueles mais chegados, ali já vai um homem de Deus. E não, você é crente, nem parece. E a gente se gaba, pelo menos eu sou politicamente correto, veja como eu sou uma pessoa influente, ando por dentro e ninguém me percebe. Mas os benefícios são nossos. No primeiro momento que a gente busca Deus, somos os primeiros beneficiados. E aí, eu gostaria de passar o microfone para alguns de vocês, para que a gente possa dizer o que é, por quê, ou o que nos atrapalha em desprezar esse conhecimento de Deus. Por que algumas vezes nós nos perdemos no caminho e desprezamos essa questão de parar e estudar as Escrituras? Por que a gente não quer fazer isso? O que é que você poderia trazer de... Olha, pastor, eu acho que é isso aqui. Thalita, está com o microfone aí? Quem será o primeiro? Pode usar. Eu acho que... ele vai. Pronto, o presbítero vai. Ontem eu estava vendo uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes sobre a segunda vinda de Cristo. E aqui em Pedro 3, ele fala exatamente
Só fazer um paralelo rapidinho para a gente chegar no que o senhor está perguntando. Que os povos, né, os nossos antigos pais, eles falaram, puxa vida, Deus prometeu a sua vinda, né, e até agora ele não veio. Mas pela mesma palavra que houve o dilúvio, é a mesma palavra que Deus nos dá, né, da sua vinda, a esperança da sua vinda. Então, o temor do Senhor, eu creio que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? O que nos falta exatamente, a começar por mim, eu sempre falo, quando a gente está comentando alguma coisa aqui na igreja, ou se você vai trazer a palavra e tudo mais, nós temos que ter essa reflexão, né? A começar por mim, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o conhecimento de Deus realmente é importantíssimo a gente conhecer a Deus e confiar em Deus. Então, o homem exatamente, no dia a dia, ele confia na sua força, no seu poder, no seu conhecimento, né? A começar por mim. Sim. Nós somos pecadores, falhos, humanos. É por isso que Ele nos alcançou com sua misericórdia, com a sua graça. Então, eu creio que, a começar por mim, nós temos que ter esse temor de Deus. Temor de Deus, o que é? Para mim, se ele levar Deus a sério, todos os seus preceitos. Levar Deus a sério. Levar Deus a sério. Então, até o fato que o senhor está falando do domingo, eu vou citar até um pequeno exemplo, que isso para mim foi muito marcante, né? E mesmo assim, a gente no dia a dia, no domingo, você faz compra, você vai no supermercado, virou um dia, né? Comum. Comum. E eu me lembro que quando nós fomos à praia pela primeira vez, eu tinha acho que 7 anos, meu pai era pastor, a minha avó foi junto, inclusive, e nós tínhamos toda essa regra, né, da igreja, do culto aos domingos e tal. E lá na praia, e nós não comprávamos nada no domingo. E meu pai falou, olha, está muito quente e tal, e ele resolveu comprar um sorvete para a gente, no domingo, lá na praia. Aquilo para mim, eu cheguei e cobrei meu pai. Falei, como? Comprar um sorvete no domingo? Ele falou assim, Deus sabe todas as coisas e sabe o porquê que eu estou comprando sorvete para vocês no domingo, né? Eu não sei se a atitude dele foi correta ou não, mas o exemplo dele, né, como ele sempre foi um homem que nós estávamos seguindo como exemplo, né, esse fato de ele comprar no domingo, até hoje, ficou uma dúvida, né, mas no coração dele, entre ele e Deus, a resposta que ele deu, né, é exatamente isso, né, não é só o fato de ser um costume, não, no domingo é um costume irmos à igreja, fazermos isso ou aquilo, mas não, é ter entendimento, o porquê, e não é só o fato de vir à igreja ao domingo e respeitar as coisas do domingo, é tudo aquilo que Deus nos permeia da tua palavra e sabemos, né, o porquê conhecer a Deus e levar Ele a sério. Amém. Você pode levar para um dos presbíteros ali e dizer o que é que faz, muitas vezes, alguns presbíteros desprezar esse conhecimento de Deus, essa vontade de estudar a Bíblia. O que é que vocês acham que pode acontecer? O que é que leva os presbíteros, algumas vezes, a desprezar esse conhecimento? Tá, o Rafael, tem um Teles, tem um... Som. Eu vejo, pastor, o grande mal que nós encontramos hoje é o tempo, né? Eu falo por nós lá em casa, no trabalho, tudo é para ontem, né? E é uma coisa que a gente tem que estipular regras, realmente, para poder não perder o foco, né? O nosso foco tem que ser Cristo, tem que ser o estudo e a leitura da palavra. E, como o irmão disse, tem que começar em nós, né? Nós temos que ser o exemplo. Coloquei esse propósito, estou tentando, em casa, com os meus filhos, né, estipularmos um horário para estudo, para meditação, para oração, porque é uma coisa que, assim como o Valdemir falou, domingo é o dia do Senhor. E, por exemplo, nós encontramos desafio lá na nossa empresa, que há um mês atrás nós tivemos que fazer um serviço no domingo. Era o único dia que o nosso cliente liberou. E nós oramos, a gente não pode deixar o cliente, mas também não podemos deixar a casa de Deus, né? Então, fomos de manhã, mas à noite estivemos aqui. Então, eu vejo que o tempo é um grande... O relógio, né? Hoje é um grande inimigo. Desafio, né? É um desafio, é um inimigo para nós.
Pode passar para a irmã Eunice, representante das nossas irmãs. A senhora pode colaborar? Qual é o que é que leva, muitas vezes, as irmãs, né? A senhora, como irmã já experiente, a desprezar esse tempo de estudar as Escrituras, de estar na casa de Deus? Eu vejo que a mulher moderna, ela está muito preocupada com a casa, com as coisas da casa e com o embelezamento dela, com o fato de ela muitas vezes ter que trabalhar fora. E o fato de trabalhar fora leva a mulher a se esquecer um pouquinho de Deus. Ela não tem tempo para ler a Bíblia com os filhos, ela não tem tempo para estar pertinho deles desde pequenininhos. Então, a modernidade, ou a feminilidade, isso tem feito a mulher se preocupar com outras coisas que não com a palavra de Deus. Talvez antigamente fosse mais fácil. Eu me lembro da minha mãe, viúva, com 3 crianças pequenas, e que nós vimos a pé mais de 5 quilômetros para a igreja. E nunca ela deixou de ir por causa disso. Quando ficou muito difícil, nós fomos frequentar uma outra igreja, de uma outra denominação mais perto, porque estava muito difícil, mas nunca deixamos de ir. E ela trabalhava fora, e nós nos virávamos, mas culto doméstico nunca faltou. E hoje a gente vê que, mesmo trabalhando fora, as mulheres estão ocupadas com muitas coisas, não é? Nós somos muito Marta e pouco Maria. Perfeito, muito bom. Pode pegar o microfone lá? Trazer aqui para a irmã. O que é que a senhora acha? Por que, como vó, a gente muitas vezes despreza esse tempo de ficar estudando as Escrituras, de estar na igreja? Eu não tenho esse problema. Mas o que é que a senhora acha? Por que alguns irmãos têm esse problema? Então, porque eu acho que não tem muito interesse de ler a palavra de Deus, de orar, de ouvir um hino. Porque assim, eu largo tudo. Eu cuido dos meus netos, mas eu deixo eles auxiliados e pego minha Bíblia todo santo dia, 2, 3 vezes por dia, e vou ler a palavra de Deus e ouvir meus hinos, porque é o que me alegra. É só isso. Amém. Tá bom, pastor? Tá bom. Ali, ó. Bom, é o seguinte, eu já citei isso aqui uma vez, vou citar de novo. Eu não sei se os irmãos viram aí, há uns tempos atrás, teve um vídeo na internet, que, só para ilustrar, Sim, pode ser. onde houve uma reunião no inferno, tá? Aí o diabo, com seus arcanjos decaídos, pegaram e começaram. Porque a gente tenta fazer as pessoas não lerem mais a Bíblia, não ir mais na igreja, e não tem jeito, eles estão indo. E o que a gente vai fazer? Aí o diabo teve uma grande ideia. Falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma concorrência entre mulheres e homens, e cada um vai ter que estudar bastante, vai ter que desempenhar funções dentro da sua empresa para poder crescer e cada vez crescer mais. E aí começou a fase dos estudos. O pessoal trabalha o dia inteiro, vai fazer isso, vai se especializar, aí a mulher também vai, a mulher já não quer mais saber nem de... hoje em dia, a mulher do mundo não quer saber mais de casar, quer ter vida independente, então começa a estudar, e a concorrência totalmente desenfreada aí. E com isso daí, o que aconteceu? Muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens, todo mundo começou a deixar de ir na igreja para poder se especializar, deixou de ler a Bíblia porque já não tem mais tempo, porque sai 5 horas da manhã e chega meia-noite em casa. Então, essa foi a estratégia que foi utilizada. Então, eu acredito que hoje essa concorrência desenfreada que existe em poder, em querer ser mais, em querer ter mais coisa, mais bem materiais, as pessoas acabam abandonando a fé, abandonando a igreja. Tá?
Agora, eu vou dar aqui um testemunho meu, tá? Experiência que eu passo. Eu sempre fui criado na igreja. Até meus 18 anos, 19 anos, eu frequentei tudo dentro da igreja. Depois que eu atingi a maioridade, eu abandonei a igreja. Eu fiquei 30 anos fora da igreja. Tá? Com isso, eu casei, tive filhos. O que eu fiz? Eu criei meus filhos totalmente fora da igreja. Tá? Eu não levei eles para a igreja, eu também não ia para a igreja, entendeu? Eu fiquei afastado mesmo da igreja. Aí, depois de um certo tempo, eu senti o desejo de, novamente, Deus me chamou para voltar para a igreja. E hoje eu tento trazer meus filhos para a igreja, eu não consigo. Não consigo por quê? Porque eles foram criados no mundo. O mundo que acabou instruindo eles. E eu falhei nessa parte. Você entendeu? Então, eu sinto muito nessa parte. Eu acho que eu pequei muito nessa parte. E hoje eu não consigo mais trazer meus filhos para a igreja, porque eu tento trazer, vamos para a igreja, filho, vamos fazer alguma atividade religiosa. Eles não querem fazer, você entendeu? Então, isso é uma coisa que está dentro do meu coração, que me perturba muito. Certo. Depois vamos orar por você. Traga para o presbítero Teles, por gentileza. Pastor, existe alguns anos atrás, eu vi uma pesquisa dizendo que o futuro, num futuro bem próximo, e esse futuro estava tão próximo que nós já estamos vivendo ele, os problemas, as doenças, ou as aposentadorias de trabalho não seriam mais por questões físicas, que geralmente, antigamente era problema de coluna, né? Tendinite, essas coisas, a pessoa se aposentava ou saía do trabalho. Não tinha condições de trabalhar. Hoje já não existe, o número de aposentadorias por esses motivos são muito pequenos. O grande número são doenças psíquicas, psicológicas, mentais, porque há uma exigência mental muito maior no trabalho hoje. Hoje a maioria trabalha com a mente, só com a mente. Então, por que eu estou dizendo isso? Então, isso leva... quando a gente faz um trabalho braçal, a gente tem uma boa noite de sono, uma alimentação tranquila, no outro dia a gente está bem tranquilo. A gente se recupera rápido. Mas a questão mental é muito mais lenta. Cansa. Às vezes a gente quer fazer as coisas, mas não consegue. E aí vem o que é prioridade, né? Que nós julgamos de prioridade. Estudar mais, porque o nosso trabalho exige isso, todas as profissões exigem mais conhecimento devido a essa dinâmica absurda, louca que a gente vive. Então, isso exige muito mais questão mental. E com isso, ela vai minando, isso mina a gente, essa vontade, essa disposição de separar esse tempo para uma leitura bíblica, porque a gente, para ler a Bíblia, nós temos que estar, vamos dizer assim, vamos desligar dos nossos problemas. Nós temos que nos concentrar na palavra. Meditar na palavra, não é ler, é meditar. E devido a essa coisa que fica na mente da gente, essa preocupação com o que tem que fazer, com isso, aquilo, a gente não consegue ter esse tempo tão precioso e se concentrar e meditar na palavra. E aí, por consequência, em vez de fazer uma meditação de 15 minutos, se faz de 10, se faz de 5, e às vezes nem se faz. Nem faz. Né? Bem, irmãos, veja, então trazendo e clamando a Deus por sabedoria, nós começamos aqui o desafio. Olha, o que a gente precisa é levar Deus a sério. Resumindo, é o temor ao Senhor. Então a gente tem que levar e perceber que é sério servir ao Senhor. Nós não estamos aqui de brincadeira. Hoje o diabo está aí com seus anjos. A gente, como muitas vezes presbiterianos, a gente despreza a força do diabo, a atmosfera de pecado e da carne, e a gente quer viver no mundo como se estivesse de férias e vai voltar para o céu. Deus nos chama de soldados de Cristo. Estamos em guerra, amados irmãos. Por isso
devemos encarar a nossa carreira com seriedade. E aí o outro desafio do presbítero Rodrigo é tempo. Por isso Deus nos chama para meditar de dia e de noite. E aí, amados irmãos, numa agenda lotada, coloque ali, de tal hora a tal hora eu devo orar e meditar. O próprio Calvino, veja, isso há mais de 500 anos atrás, ele falou assim, se eu não tiver uma programação para orar, eu não vou orar. Então, veja, o homem, se você pode dizer assim, não, no passado tinha menos tempo, ou tinha mais tempo, ou pode ser mais braçal em relação ao nosso hoje, ou o sistema era menos complexo. E ele dizia, mesmo nesse ambiente, se eu não tiver na minha agenda, devo orar e meditar, eu vou esquecer. Uma outra perspectiva da irmã Eunice é que muitas vezes a mulher é incentivada a ter o protagonismo de uma carreira e esquece do que é o mais importante. Porque eu já falei até com alguns colegas do trabalho, eu não vou ter mais filho não, só tenho essa porque essa aqui vai ser uma juíza. E aí a gente está dando tantos cursos e depois no contraturno mais um curso, cristã, tá? E empenhada, eu falei assim, filha, é o seguinte, imagine a sua filha com 30 anos, chegando em casa, juíza, morando com você, mas desprezando as coisas de Deus, totalmente agnóstica. E ela chega em casa quando você vai falar, olha que bom que Deus te trouxe, ela rejeitar tudo isso e ir para o quarto dela. Agora imagine essa sua filha com 25 anos, chegando com 3 netinhos em casa, dizendo, mãe, trouxe eles agora do culto, vamos almoçar. Ela começou a chorar e disse, meu Deus, esse mundo está me fazendo levar a minha filha para ser mais um produto, mais uma porca, né? Ou uma arruela dessa indústria. Então a gente tem que parar e dizer assim, Senhor, o que é o importante? Dessa outra perspectiva, temos aqui um exemplo real, amados irmãos. Se desprezarmos em algum momento a lei do Senhor, o Senhor vai nos perdoar? Sim. Mas haverá consequências que vai nos acompanhar para o resto da vida. E só Deus sabe o quanto isso corta corações de pais que vê seus filhos fora do Evangelho por causa de uma decisão do passado. Isso aconteceu com Davi. Deus o perdoou. Mas ele teve a consequência do seu próprio pecado. Que Deus tenha piedade de nós e nos faça olhar para o outro com empatia. Não devemos desprezar esse conhecimento de Deus, irmãos, para que possamos ter sabedoria, inteligência espiritual. Nesse momento agora o presbítero Tarde falou, não, mas o momento, usamos mais a mente hoje. Sim, se usamos mais agora a mente, procuremos, amados irmãos, fazer uma atividade física, uma caminhada, olhar a dieta, o que estamos comendo, para que, não, por que você está fazendo isso? É para ter mais força, um corpo sarado? Não, é só para que eu possa ter saúde na velhice, para continuar lendo as Escrituras. Só para isso. Que o Senhor me dê vigor, força, para continuar lúcido, para continuar servindo e me deleitando. E, por fim, devemos entender de uma maneira muito clara, como diz em 1 João 2,16, que diz assim, porque tudo que há no mundo, a cobiça, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a vaidade da vida, não vem do Pai, e sim do mundo. Eu quero dizer para você, imagine você entendendo, o carro zero, aquela casa dos sonhos, que traz uma cobiça desesfreada, ao ponto de você negligenciar o seu filho, isso é do mundo, não vem do Pai. Um homem aí fora diz, se Deus me fez sonhar com uma casa com 4 cômodos, um sobrado, é porque aquilo é meu. É mentira. Se isso vai tirar o teu sono, tua intimidade com Deus, a vontade de conhecer mais a Ele, isso não vem do Pai, isso vem do mundo. E que Deus nos guarde para o louvor da sua glória. Porque, amados irmãos, o que Deus promete para todos nós não é o céu em si mesmo, mas é Ele. Porque Ele até diz, aquele que não anda em santidade não verá o Senhor.
Perceba, o nosso grande benefício na santidade é ver o Senhor como Ele é. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E lá no final, no meio, ele diz assim, amados irmãos, eu vou levar para você, para onde eu estou, para que vocês possam estar comigo. É o ver a Deus, é conhecer quem é Deus, que é a vida eterna. E diante desse grande desafio, que corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, diante de tantos desafios, o tempo, a limitação da nossa própria carne, Senhor, diante das ideologias que nos impulsionam e que vêm com uma roupagem de moralidade, de piedade, e isso tem destruído, Senhor, o nosso tempo contigo, essa nossa disposição em orar, essa nossa disposição em parar e refletir e meditar. Senhor, no nome de Jesus, primeiro pedimos perdão pelos nossos pecados, porque muitas vezes temos tempo, muitas vezes temos saúde, muitas vezes somos bem orientados, mas desprezamos esse tempo contigo. Pai, te pedimos, ó Senhor, que muitas vezes nós não administramos bem o nosso tempo, muitas vezes desprezamos o nosso próprio corpo e não respondemos ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a administrar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E isso não é só os bens financeiros, mas a nossa própria saúde, o nosso próprio tempo, a nossa própria casa, no nome de Jesus. Nos transforma, nos faz homens e mulheres dignos diante do mundo, porque temos a Tua presença. Nos faz, Senhor, frutíferos para o louvor da Tua glória. Tudo isso rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, a todos um bom almoço, com a família, se possível, e que Deus nos traga a noite em paz. Vão em paz no nome de Jesus.